A gente constrói uma carteira diversificada de ações, tá? Todas essas ações muito boas, então quando eu falo diversificada, eu estou falando assim, mais de 15 e menos de 25 ações, tá? Então vamos pensar 20, acho que é um número bem saudável. Então eu vou pegar 20 ações de 20 empresas lucrativas, saudáveis, que estão pagando dividendos, que os dividendos estão crescendo, que o payout é razoável, ou seja, o percentual de lucro que ela está distribuindo em dividendos não é demais, mas também não é pouquinho, né? Então, enfim, vou selecionar essa carteira. Quando você monta uma carteira dessa, o preço da ação ele não faz tanta importância. Como assim, Caio? São 20 ações limitadas, por exemplo, a no máximo 8% da sua carteira em cada papel. Então, se, por exemplo, você montou a carteira e a VEG se mostrou cara, isso não vai ter tanta importância porque você tem outros 19 papéis. Aí você fala, tá bom, Caio, mas e se todos os papéis, ou a maioria deles, estiverem caros? Isso é muito, mas muito, mas muito difícil de acontecer. Porque o mercado, a gente está falando de milhões e milhões de reais, e ele já está botando no preço, por exemplo, a taxa de juros. Então a gente está no momento que a taxa de juros de longo prazo, ela está na casa aqui, se a gente pegar aqui, por exemplo, um juros para 10 anos, tá? Então, para 2033, o juros está em 10,8% ao ano. Ou seja, qualquer ação que você compre, você já vai ter um crescimento esperado, né, acima de 10,8% ao ano. Por que eu digo esperado? Porque ninguém sabe o futuro, tá? Mas assim, se não acontecer nada muito bizarro, né, você já vai ganhar 10,8%. E sempre vai ter um prêmio nas ações, que a gente chama de Equity Risk Premium, né, seria o prêmio de risco de ações. Então, como você está entrando num investimento cujo horizonte é de 3 anos, 5 anos para você ter retorno, existe um prêmio, ou seja, as ações estão bem descontadas. Resumo, se você vai montar uma carteira com 20 ações, diversificada entre setores, né, bem selecionadas, não vai fazer diferença se essa ação está cara ou está barata. Pode ser que você compre alguma cara, mas a maioria vai estar barata. E aí a sua carteira vai balancear legal. Exemplo disso são as ETFs, tá? Então, o mercado americano, por exemplo, ele tendeu para esse caminho. Né? O investidor americano, raramente ele vai lá e compra suas ações, ele vai e compra um fundo que investe ali em 25, 30, às vezes 100, às vezes 500 ações, tá? Aí 500 já começa a ser muita coisa, que seria o S&P 500. Mas tem vários ETFs com 20, 30, 50, 100 ações, né? E aí você não precisa muito se preocupar com o preço da ação. Dito isso, tá, existe uma metodologia relativamente simples para você chegar no preço justo de uma ação pagadora de dividendos. Quando a gente fala de uma ação, de uma empresa, por exemplo, Via Varejo, né? O que é Via Varejo? Via Varejo é venda de varejo, né? Venda de eletrodomésticos, de móveis, de aparelhos de celular, né? Com uma margem de lucro pequena, né, super pequena, uma empresa super endividada, que tem muita dificuldade em ter lucro, né, essa empresa ela não vai pagar dividendo, se ela pagar vai ser pouquinho, né, e a precificação dessa empresa ela é bem difícil. Qual que é o preço justo da Via Varejo? É bem difícil. Então, o que você vai ver? Você vai ver a Via Varejo chacoalhando loucamente no mercado. Né? Às vezes vai cair 30%, de repente em 2 meses vai subir 40%. E enquanto isso, a gente tem outras empresas, que são as empresas que ninguém né? Que são as empresas que pagam muito dividendo, empresas sólidas. Então, vou falar algumas, não é recomendação, tá? Mas vou citar algumas. Por exemplo, Gerdau, a própria Taurus, TIM, Brasil, TOTUS, Hipermarcas, Randon, VEG. Então, tem várias empresas assim que são pagadoras de dividendos, são saudáveis, têm lucro e tudo mais. Essas empresas, a gente consegue muito mais fácil dizer qual é o preço justo, né, com base no pagamento de dividendos delas. O modelo de Gordon, né, ou o modelo de dividendos descontados, é bem simples. Agora, na prática, né, montou uma carteira diversificada, você já consegue criar sua renda mensal com as opções. Então, resumo, não se apegue a saber calcular o custo de uma ação para você começar a criar sua renda mensal na bolsa. É muito melhor você entrar com uma carteira com 20 ações, já começar a criar sua renda e depois você passa a filtrar um pouquinho essas 20 ações ou cria uma carteira secundária. Como que eu faço hoje em dia? 70% da minha carteira de ações está nessa carteira diversificada que, sinceramente, eu nem sei se tem ação cara ali ou não, tá? Porque eu não vou tentar fazer isso. Eu vou tentar pegar boas empresas que pagam dividendos ao preço justo. É isso que eu quero. 70%. 30% da minha carteira de ações são papéis que eu selecionei e que eu olhei preço justo, tentei precificar
e aí eu vou fazendo vamos dizer, vou olhando mais de perto, né? Então, ou seja, talvez ao longo da minha vida eu consiga melhorar esse percentual, talvez um dia eu tenha 50-50. Agora, pela minha experiência, tá? Eu nunca vou para 100% nessa carteira, porque eu já vi que essa carteira que eu monto com base em dividendos, diversificada, bem ponderada, ela me dá muito mais retorno do que minha outra carteira que eu olho preço-alvo, tá? Pode ser que eu seja ruim nisso, mas enfim, eu vejo que dá muito resultado da outra maneira, tá? E aí a gente tem várias estatísticas lá no mercado americano, né, que favorecem essa decisão ou essa montagem de uma carteira diversificada, sem você tentar precificar cada papel que está ali dentro.